Show de bola, pessoal! Para quem ainda não me conhece, eu sou o Diego Camargo e eu ajudo corretores de imóveis a faturar pelo menos R$20 mil todo santo mês. Mas vamos lá, pessoal, para quem não conhece essa dinâmica, o objetivo ele é muito claro, né? A gente quer aqui tratar de assuntos, qualquer que seja o tema, relacionado ao universo da corretagem imobiliária ou ao mundo de vendas do mercado imobiliário. Portanto, qualquer assunto relacionado com vendas, com corretagem imobiliária, é pauta para a gente trocar figurinha nesse nosso encontro aqui da Mentoria Corretor 20K. Eu vim até um mês atrás procurando privilegiar parceiros, colegas que gostariam de dividir ou que se dispuseram a dividir aqui a tela comigo e, portanto, eu fazia uma live compartilhada com eles, com essa ideia mesmo de trazer, inclusive, face às dúvidas, aos desafios aí do dia a dia real da corretagem imobiliária, mas desde um mês para cá, mais ou menos um mês, eu mudei um pouco essa dinâmica, porque eu percebia que os meus colegas inteligentes que são, traziam perguntas muito chaves, muito reflexivas, mas fugiam um pouco da minha expectativa, acho que é da expectativa deste canal, desse projeto de quinta-feira ou de sexta, como está acontecendo hoje, da Mentoria Corretor 20K, que é de olhar a minúcia aí daquilo que está acontecendo agora no seu dia a dia. Então os colegas acabavam se preparando um pouco mais, traziam perguntas inteligentes, mas que fugiam do detalhe do dia a dia. E aí eu achei oportuno mudar um pouco e também dar voz a você que aqui acompanha o canal, mas não necessariamente está disposto a vir dividir a tela aqui comigo. Então, qualquer um de vocês que quiser fazer uma pergunta, já pode formular, postar aqui, que caso eu passe, eu volto depois para anotar e principalmente responder ou aprofundar determinada reflexão. Então, todos que estão aqui já estão convidados desde já a fazer qualquer tipo de pergunta, propor qualquer tema para a gente discutir aqui hoje, porque sim, eu quero, que é o grande objetivo, na verdade, desse encontro, conectar todo o conteúdo teórico que a gente produz e compartilha nesse nosso projeto do Consultor Imóvel Moeda Forte, essa nossa dinâmica online, com a realidade de vocês, com a realidade do dia a dia de vocês. Porque não se esqueçam nunca, principalmente quem está chegando aqui agora, nesse nosso projeto de conteúdo online, que o meu primeiro compromisso, o meu principal compromisso é com o seu resultado. Existem propósitos maiores, é verdade, do projeto Consultor Imóvel Moeda Forte, mas todos, sem exceção, dependem do seu resultado, da sua performance. Esse é o único caminho que vai nos levar, por exemplo, a resgatar a imagem da classe, dos profissionais de vendas do mercado imobiliário. Ou seja, pessoal, se a gente não entregar valor, se a gente não produzir valor e resultado, a gente não vai colher valor ou valorização por parte do mercado imobiliário. Então, e é por isso, inclusive, que eu faço essa promessa aí, que já deu tanto pano para manga, uma promessa tangível, de que eu ajudo efetivamente você, corretor de imóveis, a faturar pelo menos, grifa-se, pelo menos R$20 mil todo santo mês. É uma promessa tangível e eu digo, inclusive, reforço intermediária. Tem muitos colegas participantes da jornada que não só atingiram, como superaram em muito esse tipo de resultado. Portanto, pessoal, absolutamente factível para os céticos de plantão e tem muitos testemunhos aí que a gente compartilha com vocês para ilustrar isso. E é importante a gente entender, pessoal, de nada vai servir toda essa nossa trajetória de conteúdo online se efetivamente esse conteúdo, esse conhecimento não puder transformar efetivamente a sua vida. E vão por mim, eu adoro todo tipo de interação que eu posso buscar ou promover com pessoas, às vezes em contextos diferentes, que podem, com a perspectiva de fora de uma determinada negociação, de determinado contexto, podem oferecer algum toque, podem ter algum tipo de sacada, algum insight, porque sim, às vezes um detalhezinho bobo, que às vezes a gente está ali mergulhado numa negociação, a gente não percebe e efetivamente pode te ajudar a vender mais, pode destravar aquele negócio ali que está te atrapalhando nesse exato momento.
Vamos tomar uma aguinha, pessoal, de sexta-feira. Quem tá chegando se anima, clica no coraçãozinho, clica no aviãozinho, vamos chamar mais pessoas para participar dessa live. É importante que esse conteúdo chegue para o maior número possível de colegas corretores de imóveis, isso é a chave. Quanto mais a gente levar essa nossa mensagem, esse nosso conteúdo, mais a gente vai estar impactando positivamente a vida das pessoas. Então eu conto com a sua gentileza de clicar no coração, clica no coração, esquece o dedo lá que forma um coração grande e o algoritmo automaticamente entrega para mais participantes, para mais pessoas. Mas se vocês quiserem diretamente, clica no aviãozinho e convida um por um para participar deste conteúdo, porque eu quero ouvi-los, meus amigos. Eu quero ouvi-los. E também parabenizá-los efetivamente. De quinta ainda vamos lá, você tem mais um dia para sextar, para chegar ao final de semana. Mas de sexta-feira, 9 horas da noite, olha só, parabéns pela sua atitude, você está aqui efetivamente proativo, com a ideia de ter contato com o conteúdo. Portanto, você está buscando se capacitar, buscando conhecimento, buscando melhorar cada dia mais. E você é digno, portanto, dos meus parabéns. Parabéns, meus queridos. Mas vamos lá, pessoal. Quero já começar a pegar aqui alguns comentários. Ontem assinamos aquele contrato que comentei, dicas fundamentais aqui do consultor imóvel Moeda Forte. Boa, Rodrigo. Então tá assinado lá. Olha só que bacana, Rodrigo comentando aqui. Vai rolar churrasco, segundo o Mariano. Olha só, é isso aí, comunidade é assim, pessoal. A gente vai, compartilha, mas a gente também quer compartilhar o lado bom da história. Tem que ter churrasco aí para comemorar mais um contrato aí fechado com o Rodrigo. Show de bola, tamo junto e misturado. Mas vamos aproveitar vocês três aí que estão participativos, Mariano, Rodrigo e Alexandre Arruda Menegon. Eu quero ouvir de vocês uma pergunta, qualquer que seja, de preferência. Lembra, eu sempre sugiro isso, não é um impositivo, claro, mas se vocês tiverem aí alguma situação real, uma última negociação que vocês estão mexendo, um último cliente que vocês estão atendendo, dá uma olhadinha no WhatsApp de vocês, é uma fonte aí fidedigna do seu dia a dia. Geralmente é ali que a gente está interagindo aí sobre os negócios, sobre as nossas atividades. Dá uma olhadinha no WhatsApp de vocês, tentem imaginar, ou melhor, tentem encontrar alguma situação ali que mereça a gente compartilhar, alguma dúvida em especial aí, mas é muito bacana que seja do dia a dia de cada um de vocês. Eu comentei com o Rodrigo, inclusive a gente fez a live passada juntos, foi um prazer, uma honra, Rodrigo, dividir aí mais uma vez a tela aqui do celular e a audiência pra gente trocar uma figurinha. A gente estava falando de fechamento, mas mais importante do que o tema, eu quis reprisar e reforçar com os participantes aqui. Já chego aí, Alexandre, já vi que você está postando. Eu quis reprisar com os participantes, ou reforçar, melhor dizendo, uma estratégia nova, uma estratégia chave aqui para toda a nossa trajetória de conteúdo, porque nada mais, nada menos do que a mesma metodologia utilizada pela Harvard, pela Universidade de Harvard, fica lá em Boston. Por quê? E como é que é isso, pessoal? A gente parte de estudos de caso. Quanto mais a gente trouxer estudos de casos reais, portanto, para a gente estudar, para a gente entender, para a gente compartilhar aqui com os colegas, mais rico vai ser o conteúdo que a gente produzir, porque automaticamente a gente vai conectar toda a teoria que a gente compartilha de diferentes etapas do processo de vendas, desde a captação do imóvel, a prospecção de clientes, a forma como a gente atende os clientes, como a gente inicia uma etapa de negociação, como é que a gente contorna as objeções e finalmente como é que a gente leva ou conduz essa tratativa para o fechamento. Mais importante do que a gente entender técnicas, ferramentas e estratégias de cada um desses processos é a gente conseguir trazer isso para a prática, compartilhar aí com o dia a dia de vocês. É por isso que eu vou começar a dar uma olhadinha aqui no que meus colegas e participantes assíduos já estão postando aqui pra gente. Vamos lá! O Alexandre colocou que está com um terreno de 250 metros, investidor para fazer 4 AP. Me dá um norte para fechar esse projeto. Vou tomar uma aguinha e já te respondo com o maior prazer. Alexandre Arruda Menegon. Já tem pergunta aqui na sequência do Mariano, vamos deixar não perder nenhuma e vamos formulando mais perguntas aí, vai ser um prazer responder uma por uma aqui nessa nossa interação. Sextou com conteúdo no consultor imóvel Moeda Forte.
Alexandre Arruda Menegon, você está com um terreno de 250 e um investidor para fazer 4 AP. Me dá um norte aí para fechar esse projeto. Deixa eu só entender. Você está com o terreno, ele é seu, você quer viabilizar que algum investidor faça 4 APs, ou você tem um terreno para vender para esses clientes, você já tem esses clientes que querem fazer os 4 APs, mas a primeira questão chave que eu coloco aí para você, só aprofunda um pouco melhor aqui para entender o contexto, mas a questão chave que eu já te coloco é, primeiro, você precisa entender se nesse terreno de 250 metros, que via de regra é um terreno relativamente pequeno, vamos chamar assim, especialmente para fazer algum tipo de incorporação, de condomínio edilício, que é o que você está propondo aí com 4 unidades, portanto, é um empreendimento multifamiliar. Não são todos os terrenos de 10 por 25 que você pode fazer isso. Então, fundamental você olhar a lei de uso e ocupação de solo, o plano diretor da sua cidade, me fala se é Porto Feliz, me fala onde é que é esse contexto, me ajuda, Alexandre, a entender um pouco melhor, mas chave você entender se pode fazer um edifício multifamiliar nesse terreno. Por que eu estou falando isso? Se eu for transportar isso aqui para a cidade de Boituva, existem bairros e regiões que não é possível. E mesmo onde era possível, foi mudado recentemente através de decreto de lei e, portanto, não é mais possível. Como, por exemplo, o Rodrigo conhece bem, o Azaleia, o Portal Vila Azaleia é um bairro consolidado com lotes de 250 metros aqui na cidade de Boituva, em que se podia fazer esse tipo de apartamento, esse tipo de empreendimento. 4 apartamentos, ou fazer o pilotis térreo mais 1, ou 2 no térreo, 2 em cima. Isso se chama condomínio edilício, edifício multifamiliar. Mas, desde recente, eu não vou precisar a data, mas houve essa alteração que eu disse e lotes de 10 por 25 já não comportam esse tipo de empreendimento. É preciso você identificar lotes com uma testada maior de pelo menos 14 metros. Vou além usando Boituva aqui para ilustrar a importância de você olhar a lei de uso e ocupação de solo da cidade, Alexandre. Existem bairros como os Jardins, que a gente comercializou aqui recentemente na cidade de Boituva, em que você não pode, tem quadras que simplesmente é proibido você fazer um empreendimento multifamiliar. Existem quadras que sim, você pode, mas existem quadras que não, você não pode. Então, fundamental você checar primeiro se pode. Mas me ajuda a aprofundar aqui que eu volto a te ajudar a fechar esse negócio. Só preciso entender que ponta que você tá. Você quer unir um cliente que tem os 250 metros com o investidor ou você já tem? Me ajuda um pouquinho mais que eu te respondo de maneira objetiva. Deixa eu só pegar na sequência aqui e volto contigo, Alexandre, com o maior prazer, tá bom? Só me aprofunda aqui que eu te dou. Olha lá, o Mariano me perguntou qual a quantidade ideal de imóveis para apresentar apresentar para um cliente que está interessado e tem algum roteiro. Boa pergunta, Mariano. Não lembro de ter comentado aqui sobre quantas opções a gente deve levar para o cliente. Mas com certeza eu já comuniquei, eu já passei a mensagem para vocês da importância de a gente não tornar o atendimento muito difuso. Se coloquem no lugar de uma criança, né? Se você colocar lá para uma criança 10 opções de brinquedo, com qual brinquedo ela vai brincar e mais, por quanto tempo ela vai brincar com cada brinquedo? Então, essa brincadeira, essa metáfora da criança tem tudo a ver com o ser humano. O ser humano, por essência, ele tem dificuldade, ele tem alguns dificultômetros para tomar a decisão. E um deles é a quantidade de opções que ele tem. Quanto mais opções o cliente tiver, mais ele vai ter dificuldade de identificar qual é a melhor. Então, respondendo de maneira muito objetiva, eu gosto de levar no máximo 3 opções de imóveis para o cliente, ok? Diego, mas 3 opções são poucas, tal? Depende muito. Depende do quanto você conseguiu entender quais são as reais necessidades do cliente, por que é que ele está comprando, o que é que ele está procurando. Às vezes, e se você tiver muito claro isso, se você tiver feito um bom atendimento e estou, de certa forma, respondendo complementos, tem algum roteiro. O roteiro básico, Mariano, é você entender o cliente. Lembra? Quando você está atendendo o cliente, então você já
entrou em contato, abordou o cliente, fez a prospecção, você já está atendendo o cliente. Você tem dois objetivos básicos. Número um, você quer entender as necessidades do cliente. E efetivamente, número dois, você quer vender benefícios, ok? São só dois objetivos durante um atendimento. Qualquer outra coisa é firula ou tem que estar conectada com esses dois objetivos. Quais são mesmo? Entender as necessidades do cliente. Por que é que ele está comprando? Ele quer um quintal maior, ele quer fazer um upgrade da casa dele, da moradia, ele quer mais segurança, ele quer ir para um bairro mais próximo do trabalho, ele quer para um loteamento fechado, ele quer morar no prédio. O que que ele quer? Por que é que ele está comprando? Você tem que ser obcecado durante o atendimento para entender isso, tá certo? Número um. E número dois, aí sim você tem que ter capacidade de vender benefícios, porque é nessa etapa que efetivamente você vende. Mas não o seu produto. Você vende os benefícios associados eventualmente ao seu produto para entregar aquilo que o seu cliente apresentou como necessidade. Portanto, se você fizer isso à risca e de maneira consciente, estratégica, com as técnicas adequadas, você facilmente, até às vezes tem dificuldade de encontrar mais do que 3 imóveis que vão atender a necessidade. Quanto mais específica, mais difícil vai ser você encontrar mais imóveis para atender a necessidade do seu cliente, tá certo? Então, um bom roteiro de entrevista, de entendimento das necessidades do cliente é chave para que você diminua o universo de oferta e, portanto, facilite o fechamento, o sucesso nessa etapa de vendas. A Daiane perguntou aqui, Dai Calegari, quais são as melhores técnicas de gatilhos para fechamento de vendas? Você sabe, Dai, que especialmente essa etapa, né, eu chamo o fechamento como uma etapa de vendas praticamente no final do processo, é um tema tão chave, tão oportuno e importante que eu já dediquei, eu acho que umas 4 ou 5 lives para falar sobre fechamento. Inclusive, as últimas 2 foram 2 complementos, né? Eu comecei numa, aí eu trouxe uma participação ao vivo, que tomou um tempo, mas foi super conectada, porque a gente tinha feito um fechamento, eu e o Gabriel, naquele mesmo dia, então eu ilustrei com um caso prático algumas estratégias para a gente fazer aquele fechamento. E aí, como faltou tempo, eu trouxe mais uma live para a gente falar sobre o fechamento, que é um dos maiores desafios dos corretores de imóveis. Então eu agradeço, sempre que eu puder voltar para falar sobre o fechamento, vai ser um prazer, porque eu entendo a importância e a dificuldade dos colegas com esse assunto, tá certo? Mas assim, dica número 1, tá? Depois eu falo de técnicas específicas, que foi a sua pergunta, mas um bom fechamento, Dai, começa lá atrás. Não é só no momento que você capta o seu cliente, você começa a atender. Esse é o voo da onça, inclusive, que eu anuncio, que tem o pulo do gato, tem o voo da onça. Um bom fechamento, a facilidade em fechamento, começa na captação do imóvel. Agora eu te provoquei, hein, Dai? Se você não acompanhou meu conteúdo, vale a pena eu reforçar isso. O fechamento começa na captação do imóvel. Aí você vai falar assim, mas como, Diego? Você tá louco? O que tem a ver? Eu tô captando imóvel, isso vai me ajudar no fechamento. Isso tem tudo a ver, Dai. Porque a palavra-chave, a palavra de ordem de um bom fechador, ou como nos Estados Unidos o pessoal fala, os closers, para você ser um bom fechador, para que você obtenha muito sucesso nessa tratativa, aplicando as técnicas que eu compartilho com você, você precisa ter uma coisa chave, que é a confiança. A confiança que você tem, ela é chave, porque o cliente precisa dessa confiança. Todo mundo deixa de fazer o negócio, eu tenho dificuldade de fechar, inclusive, pela falta de confiança. E aí, finalmente, eu conecto com a história da captação. Porque se você fizer uma captação de imóvel bem feita, estratégica e seletiva, você vai usar critérios extras. Né? Eu costumo dizer que você tem que captar o imóvel como se efetivamente você fosse comprar para você, ou alugar para você, independe do propósito de uso do imóvel. Mas se você fizer isso efetivamente, você vai lá na largada criar uma relação de confiança com aquele imóvel, com aquele produto.
Vai ou não vai, Dai? Imagina que você tá com dinheirinho guardado, você tem capacidade de comprar um imóvel, e aí você olha como se fosse para você. Então você olha tudo o que você precisa com muito critério naquele imóvel, você procura pesquisar os preços do entorno, você procura entender as características efetivas daquele imóvel, o que é que ele tem de diferencial, se é o preço, se é a localização, se é a topografia, não importa, você vai olhar com critério. E este critério vai te trazer confiança na hora que você for o quê? Vender ou apresentar o seu produto como um meio para entregar benefício para o seu cliente. Então perceba, eu sempre preciso falar disso, porque qualquer técnica que a gente vai usar, ela pode ser leviana se você não tiver esse lastro de confiança, tá certo? Mas aí tem várias técnicas específicas de fechamento, desde você sempre tentar fechar, essa é uma técnica, aliás, essa é uma dica-chave que eu dou. Nunca deixe de tentar fechar, preste atenção nos sinais de fechamento que o cliente dá, mudança de linguagem corporal, tom de voz, começa a encerrar a estratégia de negociação, né? Porque é subsequente, você está ali negociando, contornando a objeção do cliente, e aí você quer conduzir para o fechamento, você tem que ficar atento para entender os sinais e começar o fechamento efetivamente. Mas algumas técnicas, tá, Dai? Uma que eu uso sempre, aliás, duas que eu uso sempre. Eu sempre vou para um fechamento, para um desfecho de negociação com essas duas situações bem resolvidas. Número 1, a técnica do ou. Ok, Dai? Você conhece a técnica do ou? Deixa eu só passar aqui para ver. O pessoal deve estar participando, mas eu enrosquei ali na pergunta da Dai. Vou me informar junto à prefeitura, o Alexandre, entender as necessidades, vender benefícios, confiança conecta. Dai, você conhece a técnica do ou? É uma técnica de fechamento que você provavelmente já foi submetida, e que eu uso especialmente também nas minhas negociações. Em determinado momento, percebendo a abertura para o fechamento, eu tento conduzir através de uma pergunta em que a gente simplesmente tira da pauta a opção de compra. A gente trata de duas situações em que ele já efetivamente comprou. Como assim, Diego? Tá muito genérico. Vamos pensar, você está numa loja de sapatos, tá, Dai? E aí você pergunta, e aí o vendedor chega para você, ele já percebeu sua linguagem, percebeu que você está gostando ali do que você viu, e assim por diante, ele pergunta para você, como é que você vai pagar, Dai? Você prefere pagar no cartão ou no dinheiro? No cartão ou no cheque? Perceba, quando ela faz essa pergunta, o vendedor ou a vendedora faz essa pergunta específica, é um detalhe do ou dinheiro ou cartão, ela já não está mais discutindo sobre se você vai comprar ou não. Da mesma forma, você pode usar esse tipo de pergunta, a técnica do ou, com os seus clientes compradores de imóveis. Como assim, Diego? Como é que eu posso fazer? Claro, em determinado momento você pode, por exemplo, perguntar para ele como ele vai pagar a entrada. Então, da mesma forma ali, o senhor vai pagar via cheque ou o senhor vai pagar com uma transferência bancária? O senhor vai fazer na sua pessoa física ou na pessoa jurídica? Então essa é uma técnica muito simples e muito eficaz para você começar um fechamento, tá certo? Além disso, uma outra técnica que eu sempre levo para qualquer tratativa minha de negociação, que são algumas opções, né? Ou a técnica das 3 opções, ok? Como é que é isso, Diego? É mais ou menos o que o Mariano me perguntou. Você vai lá iniciar um fechamento ou você está fazendo atendimento, não importa quantos imóveis você leva. Geralmente eu levo 3 opções para o cliente, tá certo? Desde que eu tenha entendido as necessidades dele. Então vamos imaginar que um cliente me procurou, como ele procurou hoje. Vou pegar um caso real, tá certo? Se vocês não me trouxerem, trago eu. Hoje me ligou um cliente, agora à noite, cliente, amigo, já comprou com a gente, e ele falou, Diego, por acaso você tem um imóvel... vou até citar os nomes aqui do empreendimento. Ele falou, por acaso você tem um terreno ainda lá no Gardênia? O Gardênia é um loteamento fechado aqui na cidade, muito bem localizado em frente ao Azalea, que eu acabei de citar. São lotes de 14 por 25, 350 metros quadrados, ok? Então ele falou, eu quero um lote de 350 metros. Maravilha. O que eu aprofundei com ele? Eu falei, mas qual que é o contexto? Né? Porque eu sei que ele é investidor também e tal. Ele falou, não, eu vou casar, Diego. Eu vou casar daqui a 2 anos. Então, assim, também não tenho uma sangria desatada, mas eu quero pelo menos em uns 6 meses a 1 ano fechar aonde eu vou morar e aí quero construir com maior ou menor velocidade. Mas daqui a 2 anos vou casar.
Então perceba, olha só, eu podia ter respondido tem, não tem e tal, mas eu estava ali explorando um pouco melhor o que é que ele tinha, o que é que estava por trás, por que ele queria comprar. Mas vamos lá. Primeiro, eu não tenho uma opção no Gardenia, a não ser de terceiros, tá? E acho que é uma única que eu preciso checar, realmente está muito escasso. Mas aí eu comecei a aprofundar, para que eu pudesse efetivamente oferecer alguma coisa para esse cliente. E aí eu perguntei, falei assim, você está procurando um terreno aí de 350, esse é o mínimo para você? Como é que você está enxergando a área? Ele falou, Diego, eu moro hoje no loteamento que tem lotes de 360, então para mim é meio que um mínimo. Olha só, meio que um mínimo. Então não adianta eu gastar a energia minha de prospectar um terreno no loteamento que tem 250 metros quadrados e oferecer para ele. Percebam a força de você entender as necessidades do cliente. Então eu já sei que é um terreno mínimo de 350 metros, eu sei que precisa ser um loteamento fechado, porque ele quer ter segurança e tal. E aí eu comecei a fazer teste de outros empreendimentos. Falei, o que você acha desse? O que você acha daquele? E aí eu fui colhendo a receptividade dele. Então eu sei que ele quer comprar um imóvel sem muita pressa, eu sei que ele é um investidor, portanto ele está procurando alguma situação ali provavelmente de oportunidade, e eu já sei os empreendimentos que eu posso oferecer para ele. Então quando eu for efetivamente atendê-lo ou iniciar uma tratativa de negociação, eu vou apresentar 3 opções, vou tentar preparar 3 opções. E essa regra é a seguinte, Dai. Você vai trazer um imóvel provavelmente um pouco aquém daquilo que ele gostaria. Então eu estou colocando poucas informações, mas vamos dizer que ele ainda queira uma distância do clube, tá certo? Ele não quer ficar próximo do clube. Então, se você tivesse uma opção mais próxima do clube, você leva, porque ela é depreciativa na visão dele. Você leva uma opção mais premium, então de repente um terreno maior, ou na parte mais cara, não importa, e uma terceira opção que é intermediária, que é o melhor custo-benefício, que é para onde a lógica vai conduzi-lo, e aí você oferece as 3 opções. Isso te ajuda demais num fechamento pelo seguinte, ele vai trazer a objeção de preço, ele vai querer por cultura negociar, barganhar o preço, principalmente se ele tiver o perfil de investidor e quiser comprar à vista. Mas se você tiver feito a lição de casa, escutado a técnica das 3 opções, você vai contornar isso preventivamente, sempre apresentando a opção de menor valor agregado. Por exemplo, a próxima do clube. Você vai falar, fulano, se o seu problema realmente é preço, você sabe que eu tenho essa opção mais barata, ou tem uma topografia meio torta, não importa. Eu tenho essa opção. Se o problema é preço, tá aqui a sua opção. Aí ele mesmo vai começar a perceber que não é preço. Vai falar assim, mas Diego, mas essa topografia é ruim, mas esse lote é muito perto do clube. Então ele mesmo vai rechaçar aquela opção, olhando o que realmente é valor, que não é o preço, que se fosse o preço ele fechava. E aí automaticamente a negociação vai começar a se conduzir para a opção que você realmente acredita que é o melhor custo-benefício. E se ele reclamar um pouco daquela opção, você fala, não tem problema, eu tenho uma opção melhor ainda, completa, um pouco maior, sei lá, vista de frente para uma app, você não tem vizinho, não importa quais sejam os atributos. E aí ele vai perceber eventualmente que aquela talvez não caiba no bolso dele. Ou não, de repente você pode vender uma unidade mais cara. Mas essas 3 opções é uma técnica aí que eu uso sempre, ok? Então técnica do ou técnica das 3 opções. Aí mais uma, só para complementar, eu gosto tanto desse assunto, ele está na ponta da língua, eu fiz 2 lives aí recentes a respeito disso. Você tem que também, se for genuíno, claro, né? Você não vai nunca mentir para o seu cliente, tá certo? Mas é importante que você consiga criar um cenário de escassez com o seu cliente. Quer exemplo prático, Dai? Um movimento aqui que foi feito por uma empresa que dá lastro muito do que eu falo, porque eu tenho uma conexão mais próxima. Agora, recente, a empresa ela anunciou determinado empreendimento na cidade de Porto Feliz que ia virar a tabela, tá certo? Então a empresa usou uma estratégia de escassez, tá certo? E porque é real, porque existe uma pressão interna para realmente aumentar o preço. E como existia uma tabela promocional, isso veio se segurando até agora, e aí efetivamente vai virar a tabela. Dá uma olhada na força da escassez. Então existiam vários clientes que sonham, que adoram, que gostariam de morar lá, mas eles não têm nenhuma ansiedade de fechar, não tem nenhum senso de oportunidade. E a partir dessa estratégia de anunciar que vai virar a tabela, aconteceram muitos fechamentos. Sim ou não, Mariana, não sei se está aqui com a gente,
Aconteceram muitos fechamentos no intervalo curto de espaço de tempo por causa da estratégia de escassez. Ah, Diego, mas isso depende do incorporador. De jeito nenhum. Você deve criar um senso de escassez, ainda que seja relativo às características da unidade. Você pode ter 1000 unidades, mas do jeito que ele quer, a partir de uma boa entrevista que você fez, você tem 3 oportunidades, 3 unidades. Então você fala assim, olha, do jeito que você está querendo, longe da portaria, longe do clube, com a topografia excepcional, no tamanho YXZ, só tem 3 opções. Eu garimpei tudo, só tem 3. É óbvio que eu estou falando em teoria. Precisa ser real, mas é muito chave quando você consegue criar um contexto de escassez. Isso ajuda, isso é técnica de fechamento, Dai. Técnica do ou, as 3 opções e agora a técnica de escassez. Então, algumas técnicas aí, mas tem muito mais aí para ajudá-los no fechamento. Deixa eu só voltar aqui para ver e se eu perdi alguma coisa aqui, alguma dúvida de vocês. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, já posta aqui enquanto eu estou dando uma zapeada, porque o meu grande objetivo aqui é compartilhar com vocês coisas do seu dia a dia. O que é que está acontecendo aí na sua negociação? Tá certo, Mariano? Entender necessidades, vender benefícios, show de bola. Mariano, bem respondido, obrigado. A Kátia tá aqui, Jefferson, Rafael, Rodrigo falando que a confiança conecta, sem sombra de dúvidas. Essa palavrinha é o voo da onça para fechamento, porque quanto mais confiança você tiver em relação ao seu produto, mais confiança você vai angariar do seu cliente durante a negociação. Olá, Rodrigo, essa questão de entrada foi que me levou a compreender que havíamos fechado o contrato. Isso veio junto com a mudança de postura. Tá lá, Rodrigo comentou aí, deu um depoimento que usou algumas técnicas aqui do consultor imóvel Moeda Forte para fechar. Como construir uma escassez com integridade é interessantíssimo. Isso é chave, tá, pessoal? Não pode ser mentira, tá? Nunca vocês vão ver me advogando aqui que vocês usem essa técnica para o mal, pelo contrário, é fundamental que realmente seja algo escasso. Você precisa ter essa habilidade quando vai ou quer conduzir a negociação para fechamento, portanto ter mais resultados, você precisa ter essa habilidade de construir alguma escassez. Então pode ser associada com a virada de tabela, como aconteceu aí por empurrão do empreendedor. Então você fala, olha, essa promoção vai valer só até o final desse mês, em junho já muda, vai subir R$100 o metro, ou são só 3 unidades. Eu usei muito, enquanto gestor de vendas, eu usava muito uma escassez através da quantidade de corretores trabalhando. Então eu fechei com muito cliente falando o seguinte, fala, olha, eu só vou te falar uma coisa, e é verdadeiro, isso de novo não é estratégia só, é íntegro. Mas eu falava, olha, posso te dar uma dica? Vamos reservar essa unidade, primeira coisa, porque nesse exato momento tem lá 200, 300 corretores trabalhando e todos têm um aplicativo no celular, a qualquer momento eles podem reservar. Já aconteceu de eu estar conversando com o cliente sobre determinada unidade e ela simplesmente ser vendida ou reservada enquanto a gente está falando. Então, tá vendo? É uma sensação de escassez, não importa quantas unidades tem. Eu estou usando a quantidade de corretores que estão trabalhando aquele produto, que pode significar uma escassez ou gerar um senso de oportunidade ou de urgência no cliente para que ele reserve ou feche a unidade. Senão ele corre o risco sim de perder. Lançamento, escassez total. Eu gosto muito de lançamento. Tá aqui o Mariano compartilhando. Ele tem razão. Você tem toda uma estratégia deliberada com inúmeros gatilhos aí para suscitar ou para fomentar a oportunidade que pode ser verdadeira, como pode também não ser verdadeira. Fundamental, eu sempre advogo, sempre que eu participo de lançamentos, da estruturação da estratégia do lançamento, eu sou feroz defensor de que tudo tem que ser feito com senso de oportunidade. Então traga oportunidade, venda um pouco mais barato, com condições especiais, para que efetivamente quem comprar primeiro compre melhor e saiba que está aproveitando efetivamente uma oportunidade. Tá aqui o Edu, mas como chegar nesse cliente que está aproveitando essa oportunidade de garantir um preço melhor antes do reajuste de tabela? Esse cliente não poderia ter adquirido antes. Esse cliente poderia ter adquirido antes. Como chegar nele? O segredo não foi publicidade de muitos corretores ao mesmo tempo? Então, sim e não, ok?
A capilaridade de oferta que muitos corretores trazem a determinadas estratégias é chave, que é a que você está chamando de publicidade de muitos corretores ao mesmo tempo. Isso é chave, para lançamento funciona muito. Eu não acho que é o caso, eu vou te dar um depoimento de uma pessoa que veio hoje me visitar aqui em casa para tratar de uma oportunidade, que é um corretor aí, amigo, parceiro inclusive aqui da Trajetória, e ele comentou, vendi um lote no Portal 2, estou falando do Portal 2, vamos dar nome aos bois aqui, porque é vida real, tá certo, pessoal? Ninguém tá falando de teoria aqui não. Portal Os Bandeirantes 2. Ele falou hoje pra mim, fechei o Portal 2. Aí eu falei, foi a estratégia da tabela, né? Ele falou, foi, exatamente. O que ele fez, Edu? Ele podia ter vendido antes. O cliente podia ter comprado a qualquer momento no preço que estava. Quando soube da virada de tabela, o corretor proativamente ligou para o cliente ou para a irmã do cliente, tinha algum contexto assim, então já era um cliente que já tinha comprado e falou, cara, você tá sabendo que vai mudar a tabela? Então, ó, sua irmã não estava querendo um lote? Por sorte, eu tenho um lote na mesma rua onde você comprou. Era um cenário assim. Ele falou, só que é o seguinte, vai mudar a tabela agora, dia 30, vai sair do ar essa tabela, vai vir uma tabela mais cara. O que você quer fazer? Você entendeu? Essa é uma abordagem. Ele foi lá e comunicou efetivamente que ia ter uma mudança de tabela e tão somente essa comunicação gerou uma venda efetiva para ele. Vê se eu te respondi, Edu, senão me provoca mais aqui para que a gente aprofunde essa questão. Mas a partir do momento que você tem, como aconteceu aqui, o anúncio, você vai fazer a oferta e isso por si só é motivo para você entrar em contato com o cliente e trazer efetivamente uma oportunidade para ele. Até que não seja assim, ó, depois não vai falar que eu não te falei, hein? Você queria comprar, vai mudar o preço, não vai falar que eu não te avisei que vai mudar. Esse é um cenário. Se você tiver que criar, veja se é esse o caso, se você tiver que criar a escassez, você tem inúmeras outras formas, mas sempre com integridade, tá certo? Mas como eu estava explicando, você pode, por exemplo, partir das necessidades do cliente. Então ele quer porque quer, sei lá, um terreno plano. Vamos pensar em terreno. Ele quer um terreno plano, em determinado loteamento. Isso você vai descobrir como? Perguntando, bem entrevistando o cliente, sendo obcecado por entender aquilo que está motivando ele a comprar. Beleza. Aí você vai fazer a sua busca. Aí você vai procurar os 3 terrenos mais planos que você encontra. Olha lá, então ele ativou um cliente indeciso. Neste caso, sim. Por exemplo, tá certo? Então, essa foi uma abordagem. Ele ativou um cliente que estava indeciso. Esse é um caso que eu estou contando específico, mas teve gente que ativou cliente que não sabia. Tá? Esse é um cliente, na verdade, era um cliente que já tinha comprado, acho que ele ativou a irmã do cliente para fazer um upselling a partir dessa oportunidade. Tipo, ó, escassez, aproveita. Senão você vai ficar sem, vai mudar o preço, vai mudar a tabela. Mas imagina que você está lá atendendo um cara que quer 3 lotes planos. Para falar de lote, podemos falar de casa, podemos falar de apartamento, o que for. Aí você vai lá procurar no empreendimento que ele quer 3 lotes os mais planos possíveis. Aí você vai pegar aqueles 3 lotes, né, e você vai oferecer com a seguinte escassez. Fala, olha, do jeito que você quer, com a topografia perfeita, que você não vai gastar lá nem meio dia de bobcat para regularizar a terraplanagem daquele terreno, são só esses 3. Qualquer outro que eu vá procurar, você já tem que prever um custinho extra ali, ou com um muro de arrimo, ou com uma terraplanagem um pouco mais cara. Então perceba, não importa quantos lotes existiam naquele empreendimento, você, a partir de um drive do cliente, alguma necessidade que você identificou, você foi lá cirurgicamente e pegou 3 apenas para mostrar do jeito que você quer, são só 3. Percebe? Então, fundamental você criar essa sensação de escassez do cliente. Se ele não comprar agora, ele pode perder. Se ele não comprar um desses 3, amanhã, depois de um tempo, não importa quanto vendeu, e aí ele vai comprar e já vai encontrar um terreno um pouco mais caído, um terreno na localização que ele não quer, ou uma unidade que ele não queira, pensando no apartamento e assim por diante. Beleza, Edu? Te respondi? Se não, me provoca aí. Se mais alguém tiver alguma dúvida aqui, com o maior prazer do mundo, eu estou aqui para resolver, para conversar com vocês sobre as suas dúvidas. E eu vou pegar aqui, vou pegar um gancho do que a Dai estava falando de fechamento, que é um assunto que eu gosto muito e particularmente eu estou todo santo dia aí, graças a Deus, trabalhando e fechando o negócio. Lá, Edu tá satisfeito, show de bola, Edu. Se tiver mais alguma pergunta aí, estou super aberto, Mariano, enfim, qualquer um que tem uma pergunta aí real do seu dia a dia, eu gosto disso, eu gosto e quero a interação de vocês, aí é fundamental para a gente enriquecer esse nosso aprendizado, ok? Aqui é estudo de caso, vamos olhar a real.
Outro dia, inclusive, eu estava falando de fechamento e eu chamei o Gabriel para fazer uma participação comigo ao vivo. Até porque no mesmo dia que eu fiz a live, ele tinha participado de um fechamento nosso, né? Em comum, eu com o pai dele. Cada um tem um terreno, a gente está alugando os 2 terrenos, ok? E aí eu trouxe ele para interagir nessa live e a gente discutiu. E eu até perguntei para ele, falei, o que você achou? O que você achou desse fechamento? Foi um fechamento fácil, difícil? E foi um fechamento muito fácil. E aí que eu expliquei para ele, falei, cara, você percebeu que a gente nem precisou usar técnica? O atendimento, modéstia à parte, foi bem feito. Então, quando o cliente chega nessa etapa de fechamento, quando a coisa é bem feita, ela flui de maneira mais rápida, tá certo? Mas, todavia, entretanto, hoje eu efetivamente concluí esse fechamento e aí sim eu usei a técnica do OU, porque ainda tinha lá um detalhezinho de contrato, uma cláusula hipotética relacionada à pandemia, a gente teve que procurar um artigo, ninguém está fazendo isso, mas a gente entende a dificuldade do momento, colocamos lá uma cláusula extra e tal. E aí eu percebi que às vezes a gente fica muito no detalhe, e eu fui para o fechamento, porque até hoje eles não tinham apresentado as partes. Então a gente não sabia se ia ser feito em nome da pessoa jurídica ou pessoa física. E hoje eu usei a técnica do OU. Então eu estava ali no grupo, né, que a gente criou para discutir esse contrato, tirar as dúvidas em minutos, já fizemos call. Eu falei, pessoal, show de bola, pô, na minha concepção a cláusula proposta é excelente, tal, a gente prevê o que vocês imaginaram. Agora só falta um detalhe, olha só, fechamento. Agora só falta um detalhe. Vocês vão fazer na pessoa física ou jurídica? Manda os dados da parte para a gente formular a última minuta desse contrato e a gente já assina. Então, olha só, você que é um condutor estratégico de uma negociação, você tem que ter essa habilidade de puxar o fechamento. Você ficar aguardando que o fechamento caia no teu colo, nesse caso, se eu não dou essa chamada, podia vir mais um detalhe de cláusula, mais um detalhe. Você entendeu? Então, assim, procurem trazer para o fechamento, que foi o exemplo que eu dei para o Gabriel, muito fácil fechamento, porque foi bem conduzido, modéstia à parte. E aí, a gente... o Rodrigo tá falando, a gente vai explorar esse caso, né, velho? Eu tô por cima aí, eu tô por dentro mais ou menos da temática de cota, mas a gente tá junto e misturado, vamos explorar esse caso com o maior prazer aí. Tem a ver com renda, né? Eu acabei de citar que a gente vai alugar terreno, mas vale a pena, a gente explora com o maior prazer, tem outros casos aí também se você quiser. Mas vamos lá, a Dai tá perguntando aqui, olha só, como manter contato com um cliente que deixa de te responder sem ser inconveniente? Eu faço isso todo o santo dia, Dai, e eu vou te responder, tá? Daí a importância de, durante o atendimento, você ir além de puxar um produto qualquer que está na sua prateleira e querer ficar vendendo, empurrando aquele produto. Você precisa se conectar efetivamente com o cliente. Legal, Diego, o que quer dizer esse conectar? Quer dizer que você precisa criar algum tipo de diálogo, não só de vendas para entender as necessidades, mas entender as necessidades-chave, obsessão número 1. Mas além disso, você precisa entender alguma situação que eventualmente te conecta com o cliente, seja o time que ele torce, o que ele gosta, o esporte que ele pratica. Essas pequenas conexões pessoais são chave e eu uso todo santo dia para reconectar. Exemplo dessa mesma negociação, para a gente não precisar ir longe, tá certo? Nessa mesma negociação, o pessoal apareceu, eles tinham interesse, de repente estava conversando, ia falar com o sócio e tal. Como é que eu mantia aquele contato aceso sem necessariamente ficar cobrando? E aí, já decidiram? Vamos falar do negócio? Blá. Não. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a abordá-los, a lembrar deles e criar essas conexões de assuntos pessoais. Então, um era praticante de tênis, então qualquer coisa que passasse no meu radar relacionada a tênis, eu mandava para ele. Então, eu mandei uma foto do meu cunhado praticando tênis. Falou, olha lá a moçada aí, ó, recuperando. E aí, logo um dia você vai dar um pau nesse meu cunhado, vamos marcar um tênis e tal. Então, você começa a puxar assuntos que não são efetivamente relacionados ao negócio para manter uma interlocução que não é inconveniente. E naturalmente o cliente vai saber que você está ali conversando com ele e às vezes ele proativamente já responde, fala, Diego, pô, foi bom você ter falado, pô, não esqueci de você não, eu tô olhando, tem mais uma opção, tem não sei o quê, e aí você usa essa forma muito mais sutil
de manter contato com o cliente. Você quer um exemplo muito mais pesado de hoje cedo? Eu estou tocando uma negociação aí importante do ponto de vista de valores e tal, essas eu não posso nem comentar os detalhes, mas enfim, eu precisava retomar a interlocução com a parte vendedora, tá, Dai? Hoje cedo. E para ser bem sincero, a gente deu uma tracionada ali nos cenários de propósito, tipo é isso ou não é, e ela falou então não é, então tá encerrado. A gente estava quase que numa negativa ali oficial de interlocução de fechamento. E o que eu fiz hoje? Eu agi com um pouco de estratégia, mas eu também agi com o meu coração. Por quê? Porque hoje eu acordei com uma sensação, com uma vontade, e esse foi o mote do meu áudio, de conversar com essa cliente pedindo desculpa. Olha só que gesto de humildade. De novo, isso aqui não pode ser estratégia, tá, pessoal? Isso veio do meu coração e foi assim que eu comecei o áudio. Falei, fulana de tal, sabe, hoje eu acordei com o meu coração, pedindo uma vontade do meu coração de te mandar esse áudio com 2 motivos. Número 1, te agradecer toda a atenção, a diligência, a cordialidade que você tratou comigo nessa negociação. Número 2, te pedir desculpa no eventual ruído de comunicação. Eu sou um grande entusiasta da tecnologia, mas ao mesmo tempo eu sinto falta do tete a tete. Então, às vezes, a gente manda uma mensagem, uma proposta, uma contraproposta. Tem a interpretação da parte de vocês. Então, eu tô com esse sentimento de que eu falhei. Eu tô te mandando esse áudio para pedir desculpa. Tamo na mesa, entendeu, Dai? Ou seja, existem inúmeras formas de você manter o contato com o cliente, mas eu diria que uma dica bem objetiva, eu vejo poucas pessoas utilizando, elas não têm muita essa habilidade de meio que já virar um colega, um amigo, um pretenso amigo do seu cliente, do seu prospect. É você pegar os pontos pessoais que você identificou dele e usa isso para manter a conversa ativa. Isso funciona muito para mim e não necessariamente você vai falar sobre o negócio, mas nas entrelinhas um contato com você vai automaticamente acender na cabeça do cliente aquilo que vocês estavam tratando. Estudar o cliente é uma estratégia de marketing, tá aqui o Edu. Sempre participativo, não tenha dúvida, Edu, né? Você focar, estudar, entender. Aliás, marketing para mim tem uma definição que eu gosto muito, que é uma coisa super ampla, né? Tem muita gente que associa marketing com publicidade, né? Com ações de publicidade. Marketing é muito mais do que publicidade. Marketing é tudo aquilo que você faz de maneira deliberada ou não para facilitar a venda do seu produto, a entrega do seu produto para um determinado público-alvo. Essa é uma definição aí oficial de marketing. E aí, nesse sentido, o desenvolvimento de produto é marketing. O entendimento e a definição do seu público-alvo, portanto, estudar o cliente, como você está citando aqui, é, sem sombra de dúvidas, uma estratégia de marketing, de posicionamento, tá certo? Pô, eu trabalho com alto padrão, então você tem que ter uma estratégia de identificar, de adequar a sua comunicação, a sua linguagem, para atender e se relacionar com o público específico que vai comprar efetivamente o teu produto. Então, sim, estudar o cliente é chave, entender o cliente, então, é chave e meio. Pessoal, estamos entrando nos minutos finais, eu não quero e não posso passar de 1 horinha aqui com vocês, à vontade a gente sempre prolongar, como via de regra eu faço, mas hoje realmente 1 hora em ponto eu tenho que encerrar aqui. Quero saber se vocês têm mais alguma dúvida. Achei absolutamente rica a nossa live, especialmente pela participação aí de vocês, com algumas dúvidas pontuais, especialmente do dia a dia de vocês. Se tiver mais alguma pergunta, tem tempo, eu sei que deu um delayzinho antes que eu falo que vocês reagem, mas se tiver mais alguma pergunta, manda aí. Se não, eu exploro mais algum caso aí meu do dia a dia para ilustrar. Se quer mais um exemplo, marketing não é venda, é relacionamento. Na verdade, marketing é até mais do que relacionamento. Marketing é tudo aquilo que você faz enquanto negócio, enquanto prestador de serviço, não importa, para facilitar a entrega de um produto ou de um serviço para o cliente. Então, desenvolvimento de produto, tem muita gente que nunca vai colocar essa caixinha dentro de marketing. É desenvolvimento de produto, relacionamento, sem sombra de dúvidas, é a forma como você atende o seu cliente, como você se relaciona no pós-venda, tudo isso é marketing. Por quê? Porque isso pode facilitar a venda do seu produto, do seu serviço, da sua pessoa num futuro, numa reincidência. Então, relacionamento é
excepcional, Edu. Ó, mas ó, para ilustrar como a gente... Ah, e de novo, pessoal, não é só estratégia. É óbvio que eu não pego, ando com meu livrinho de estratégia embaixo do braço, usando a todo momento, embora eu seja o maior praticante da cartilha das técnicas e ferramentas e estratégias que eu compartilho com vocês aqui. Mas hoje eu fui almoçar com um dos clientes desse negócio. Então, olha lá, Edu, é relacionamento também. Então eu tive a capacidade e a abertura, é óbvio, né? Tem pessoas que não dão essa abertura, mas eu tive a capacidade e a abertura de criar um vínculo pessoal. A gente descobriu um restaurante em comum que a gente frequenta, e aí a gente naturalmente já começou a ter um papo muito mais intimista ali, de parceiros, ele posta vídeo de onde ele tá vindo e assim por diante. E hoje a gente foi almoçar juntos, aí foi legal que eu apresentei um outro parceiro, ou seja, esta é uma forma, eu não estava ali para falar de negócio, mas é óbvio, está implícito que esse contato através de um evento social, vamos almoçar junto, tem a ver com você manter o seu cliente ativo. E quanto mais sutil, quanto mais habilidoso você for nessa sutileza de manter o contato com o cliente sem ficar falando efetivamente do negócio, melhor é. Mais fácil fica. E você, durante esse processo, aí sim com o seu cacuete de vendedor, você sempre vai estar atento a informações chaves que ele vai te passar. Tá certo? Então, fundamental você ter a habilidade de manter um contato extra negócio com o seu cliente. Show de bola! Rodrigo Esquincariol entrando no final, aos 45 do segundo tempo. Estou encerrando a live aqui, vendo se não pinta mais nenhuma perguntinha ou algum tema para a gente explorar. Live riquíssima aí, com vários exemplos práticos do dia a dia, alguns meus, alguns do pessoal aqui. Já tô satisfeitíssimo, sexta-feira à noite, vocês aqui acompanhando conteúdo para alavancar os seus resultados. Sutileza e estratégia, os irmãos Camargo vão lançar um livro de business, que é isso. O grande livro de business é a vida. Por isso que eu falo, de nada adianta a gente produzir e compartilhar conteúdo teórico aqui, se vocês não levarem isso tudo para prática, se vocês não validarem esse conhecimento no campo de batalha da vida real. Aí sim, conhecimento teórico, conhecimento prático, vivência prática, cria uma coisa muito forte, que é um conhecimento que pode efetivamente transformar a sua vida, a sua realidade. Então não é nem o livro já está escrito, Alexandre, é o livro da vida. Importante, dentro do possível, eu fico super lisonjeado quando eu vejo e recebo feedbacks aí de pessoas que aplicaram determinadas técnicas, como o Rodrigo acabou dando aqui de maneira espontânea na última live, e obtiveram resultado. Lembra no início da live, na minha trajetória como um todo, eu falo, meu primeiro compromisso é com o seu resultado. Então eu fico feliz da vida quando vejo vocês aplicando determinada técnica, estratégia e obtendo resultado, porque aí sim o meu objetivo está alcançado. Show de bola, meus amigos! Sem mais a participação de vocês, mas super agradecido pelo que já fizeram ao longo dessa live. Começo aqui relembrando que o Rodrigo vai fazer um churrasco. Fechou o contrato aí, Rodrigo, usando algumas técnicas, eu nem pedi meu percentual. Mas show de bola, fico super feliz, porque são coisas... Hoje eu estava conversando com um parceiro de negócios e eu falei para ele, eu falei, cara, tem coisas que pra gente ou para algumas pessoas é muito óbvio, né? Então, assim... que bom que a gente tem a oportunidade de compartilhar com quem às vezes está num estágio anterior, ou às vezes simplesmente não criou uma estratégia cognitiva, não tem o cacuete, não está forjado a usar estratégias comerciais para melhorar a sua performance, independente do segmento. Né? Às vezes tem algumas coisas tão simples que a gente olha de fora e fala, puxa vida, não acredito que a pessoa está cometendo esse detalhe bobo, e às vezes deixando de produzir resultados, às vezes deixando de vender. Então eu fico super lisonjeado aí de conectar esse nosso conteúdo aí com o dia a dia de todos vocês. Show de bola, Rodrigo! Então tem churrasco, confirma aí pra gente, é quarta-feira, vai ter uma live especial no Renda Imóvel Moeda Forte e eu vou resgatar, olha só, hein, pessoal, que lambança, na quarta-feira que vem, lambança no bom sentido, hein, tô morrendo de saudades. Vou fazer uma live no meu antigo canal, diegocamargo.gcdi. Aliás, não está nem configurado aqui no meu celular,
Tá abandonado, tadinho, mas tenho vários parceiros lá que vão se interessar, sem sombra de dúvidas, pelo conteúdo do Renda Imóvel Moeda Forte, tocado pelo Rodrigo. Quarta-feira, 20h45, trava sua agenda. A gente vai fazer lá uma análise de estudo de caso. Quem mais vai com a gente, Rodrigo, nessa live? Vai eu? O Ricardo vai participar? A Mariana disse que vai. Quem que vai? Vai ser um auê. Vai ser um encontro aqui pra gente estudar um caso específico aí. Só confirma aí quem vai participar, Rodrigo. Mariana, acho que vai. Eu, você, então já somos 3 na live quarta-feira. Para estudar aí. Podemos falar desse negócio aí que está servindo de pano de fundo, porque está na pauta. Podemos falar de outros também, com o maior prazer do mundo. Mas olha só, quarta-feira às 20h45, ou no Renda Imóvel Moeda Forte. Vamos ver quem dos parentes vem. Ah, o Gabriel, o Ricardo, ou os dois, hein, meu? Os dois... com certeza acrescentam muito. Mas olha só então, terça-feira tem o Vendas Imóvel Moeda Forte às 20h45 aqui no Consultor _ MF, também no Facebook e no YouTube. Tá lá o pessoal aqui me acompanhando no YouTube e no Facebook. Obrigado pela companhia, de coração. Terça-feira tem mais, na quarta aí tem no Renda Imóvel Moeda Forte, no DiegoCamargo.gcdi, e na quinta mais um episódio da Mentoria Corretora 20K. Vamos ver se eu trago mais alguém aqui, tá arrefecendo aqui as perguntinhas online. Vamos trazer um colega aí para para dar face à realidade aí do dia a dia de todos vocês. Vai ser um prazer semana que vem, agenda cheia, terça, quarta e quinta live. Conteúdo na veia para ajudá-los a ter resultado. Beijo no coração, fiquem todos com Deus, um ótimo e abençoado final de semana. Terça, a gente está de volta. Grande abraço, pessoal, até mais!